Boa tarde para as meninas que entraram, graças e paz a todas. Então, eu vou começar a falar um pouquinho assim mais diretamente no livro. Falei com vocês sobre a experiência que eu tive com ele em particular, né? Com relação ao que o Senhor me ensinou através dele. Mas agora eu quero falar um pouquinho com vocês com relação mesmo à mensagem, um pouco da mensagem que esse livro passa. Porque você só vai realmente aprender se você ler. Só porque eu falar aqui não é o suficiente, tá, gente? Eu vou falar assim o resumo do resumo do resumo do resumo e olhe lá. Então eu peguei assim coisas que eu achei que mais me marcaram e para estar compartilhando com vocês e falar um pouco dessa experiência que eu tive nesses dias que eu fiz a leitura, tá? Muitas das vezes a gente acha assim, o que Deus tem para agir para mim na minha vida? O que Deus quer para minha vida? Ai, meu Deus, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida. Eu não sei que profissão eu vou seguir. Eu não sei se eu vou conseguir alcançar determinada coisa que eu tanto almejo. E muitas das vezes a gente fica se consumindo por causa disso, querendo que Deus te dê uma resposta. E a resposta é tão simples, porque a resposta está em Deus. O nosso propósito é o próprio Deus. A nossa vida, ela foi concebida depois que Deus estabeleceu o propósito que a gente tinha. Então, nosso propósito, ele vem antes da gente existir. Então, Deus primeiro cria um propósito e depois, através daquele propósito, ele nos faz com características físicas, com dons e habilidades, com amor no coração por aquele determinado dom e por aquela habilidade, quer dizer, a gente gosta de fazer aquilo, para poder cumprir o propósito dele. Então, primeiro ele cria o propósito para depois ele nos criar de acordo com que a gente possa cumprir esse propósito que ele separou para nós. Então, o propósito da nossa vida é viver em comunhão com o Senhor, é viver para o Senhor. O Senhor nos criou para viver em comunhão com Ele, para tê-lo como Senhor, Salvador, soberano, amigo, Pai, como é que eu vou dizer? Que supre todas as nossas necessidades, né? Que nos ampara, que nos auxilia. E para que a gente se torne pessoas melhores, que a gente vá se aperfeiçoando e vá se semelhando a Cristo. Então nós, seres humanos, nós fomos criados à imagem e semelhança do Senhor. E nós fomos criados para ter esse relacionamento com o Senhor. Quando Deus criou Adão e Eva, Ele criou para ter um relacionamento de pai, filho, de amigo, né? Todos os dias o Senhor ia ao cair da tarde visitar Adão e Eva para conversar com eles. Então era uma vida de união, de amor, né? De comunhão que havia entre eles antes do pecado entrar no mundo, né? Então é isso que Deus espera de nós também. Essa vida de comunhão, né, de entrega, de dedicação, de amizade, né, de dependência, né, de submissão a Ele, mesmo com a chegada do pecado, mesmo com a introdução do pecado. E por causa disso que Ele enviou Jesus, para que o pecado fosse vencido, né, a morte que a gente estava condenado, fosse vencido e que a gente pudesse restabelecer essa comunhão com Ele, né? O véu foi rasgado e assim a gente tem essa comunhão diretamente, né? Através de Jesus ao trono do Senhor pelas nossas orações e nós somos salvos, né? Libertos da morte eterna. Então, desde o início, desde a criação do mundo, o Senhor já sabia tudo o que ia acontecer, o Senhor já sabe de tudo, porque é Ele que fez todas as coisas. Então, Ele sabe até o último dia da existência da Terra, antes mesmo de tê-la criado. Então, quando Ele fez a Terra, Ele já sabia que Ele ia enviar Jesus para nos salvar. Ele já sabia o que iria acontecer conosco. E assim, Ele sabe quais são seus filhos escolhidos, quais são aqueles que Ele quer resgatar, quais são aqueles que Ele quer salvar. E Ele precisa do nosso auxílio, da nossa ajuda, para ajudar a salvar essas vidas, para poder resgatar essas pessoas que não conhecem o Senhor, que não têm a salvação e que possam ter a vida eterna, assim como nós que cremos no Senhor e aceitamos Ele como nosso Deus.
Então nós nascemos por um propósito do Senhor para cumprir o propósito dele. Deus é o autor e conservador da vida e nós existimos porque o Senhor deseja que nós existíssemos. E nós fomos feitos por Deus e para Deus. Somente em Deus descobrimos nossa origem, nossa identidade, nosso significado, nosso propósito, nossa importância e nosso destino. A nossa vida ela só tem sentido porque existe Deus, porque a gente tem Deus. Se a gente não tiver Deus, a nossa vida não tem sentido. Porque a gente sabe que a nossa vida não se resume só aqui na Terra. A nossa vida se resume à eternidade. A gente sabe que aqui é passageiro, que tudo vai acabar, né? Tudo vai passar. E a única coisa que vai ficar realmente é a verdade do Senhor. São as pessoas, né, que aceitaram o Senhor, que fizeram algo para Ele, que ajudaram, né, na construção do reino do Senhor e que a gente vai viver eternamente com Ele. Então, tudo aquilo, quando a gente começa a ver por esse ponto de vista da eternidade, os nossos valores, né, tudo aquilo que a gente às vezes dá tanta importância, passa a perder valor e a ser insignificante. E a gente começa a ter outros valores e ver a vida com outros olhos. Muitos querem usar a Deus para a autorrealização. Então, muitos acham que tendo Deus, a sua vida vai ser abençoada, a sua vida vai ser próspera, a sua vida vai ser só alegria e a sua vida vai ser perfeita. E não é assim. O Senhor não promete. O que Ele promete de vida e abundância não é perfeição. O que Ele promete de vida e abundância é de paz em espírito, de alegria e de amor, né, sendo jorrado sobre nós, de auxílio constante, de socorro presente, de sustento, de proteção. Então, é isso que é vida abundante. É a vida em comunhão com o Senhor, onde a gente sabe que dele será provido tudo aquilo que a gente necessita. Não só no nosso coração, no nosso fundo assim, emocional, mas também o restante do que a gente precisa para sobreviver, né? O restante é consequência. Quando a gente tem o Senhor como centro da nossa vida, tendo Ele para dirigir a nossa vida, conduzir a nossa vida, tudo mais nos é acrescentado. Ele supre todas as nossas necessidades. Ele nos encaminha, nos endireita e Ele vai nos direcionando para as outras coisas que nós necessitamos, para o trabalho, para a família, tudo mais vai fluindo. Mas não quer dizer que vai ser tudo perfeito. Sabe? Tem horas que nós vamos passar por problemas, tem horas que nós vamos passar por provações, mas o Senhor nos promete estar conosco e nos ajudar a passar por essas situações. A gente sabe que tem momentos na nossa vida que tem de deserto e a gente sabe que tem, né, da primavera, da bonança, né, da fartura. Muitas das vezes esse deserto em que a gente se encontra ou é consequência de algum pecado nosso, ou é o próprio Senhor que nos leva para o deserto. Para quê? Para que a gente possa crescer e amadurecer espiritualmente. E esses desertos, essas provações que a gente vem passando durante toda a nossa vida, servem de testemunho para aquelas pessoas que estão conhecendo o Senhor, são aquelas pessoas que estão ansiando, né, por viver o que a gente tem, o que a gente vive, né, com o Senhor. Então, às vezes o Senhor coloca situações difíceis na nossa vida para que a gente possa crescer, para que a gente possa amadurecer, para aumentar nossa fé, para nos fortalecer em união com Ele, reconhecer que nós dependemos dEle, que nós não somos nada, e para que esse testemunho sirva para ajudar outras pessoas que estão passando por aquela necessidade ou para a mesma situação que a gente tenha passado, ou que possa estar quase caindo na mesma situação, mas que por nosso testemunho ajude aquela pessoa a sair da situação que ela se encontra, ou não cair na situação que ela possa estar à beira de cometer. Então a gente não pode reclamar ou murmurar quando a gente estiver passando por alguma situação difícil, porque tudo tem um propósito do Senhor, tudo tem um porquê. Então a gente não pode reclamar. Às vezes a gente não entende na hora que a gente está passando por aquilo.
Mas depois, quando a gente está lá na frente, a gente consegue entender o porquê de ter vencido, de ter, né, passado por tudo aquilo, mas que ficou para trás, que foi vencido e que foi passado. E a gente vê o quanto que o Senhor esteve conosco e nos ajudou a vencer e a passar por aquilo. Então não devemos temer pelas situações difíceis da nossa vida. Cada um tem as suas situações, cada um tem seus problemas, né? São um leque de situações que hoje a gente se encontra, né? A gente vê no mundo. Mas aqueles que têm o Senhor, eles estão amparados e podem ter paz no coração, porque o Senhor cuida de tudo. Agora, quando a pessoa às vezes está num deserto, que foi consequência do pecado, o que ela precisa fazer? Vai ter que arcar com as consequências, mas se o arrependimento do seu coração, né, sobre o que fez, né, o arrependimento, o perdão, né, pedir o perdão e a misericórdia do Senhor, mudar, né, de atitude, o Senhor virá em auxílio, o Senhor derramará sua misericórdia e vai, claro, você vai ter que arcar com as consequências, mas você vai também aprender, amadurecer, a não cometer o mesmo erro e servir de testemunho para aqueles também não cometerem o mesmo erro. Então imagine, nós somos como crianças que dependem do pai a todo tempo. Quando a gente cuida de uma criança inocente que não sabe o que é certo e errado, a gente não tem que ficar falando, não pode isso, não pode aquilo. E quando às vezes faz algo de errado, a gente tem que chamar atenção, ou a gente dá um chamado assim, briga, ou põe de castigo. Então é a mesma coisa, o Senhor, só que, né, o amor do Senhor é infinitamente mais, e a misericórdia dele é infinitamente mais. Que nós, né, quando nós perdoamos os nossos filhos que a gente tanto ama. Então, a gente vai aprendendo com as situações da nossa vida, sendo em consequência dos nossos atos, em que Deus não é culpado de nada, a responsabilidade é nossa, pelo livre-arbítrio que Ele nos deu, ou as situações em que às vezes a gente está passando e a gente não entende o porquê está passando, às vezes decorrência de outra pessoa, às vezes sem consequência de ninguém, mas às vezes Deus está te levando para aquela situação para que você possa reconhecer que você precisa dele e que você depende dele, em que você não é a bambambam que consegue tudo. Então, esse livro do Porque eu estou na Terra, sob uma vida com propósito, ele fala dessa parte do relacionamento com o Senhor. Tudo começa com Deus e tudo está em Deus, né? Nós já havíamos sido escolhidos e separados pelo Senhor antes mesmo da gente nascer para cumprir o propósito que Ele havia determinado. Então, nós devemos viver para Ele, porque tudo está no Senhor, tudo é por Ele e para Ele, é para a glória dEle, é para a honra dEle. Né? Aí aqui, deixa eu ver no meu resuminho, falei sobre a vida e abundância já. Para a gente descobrir o nosso propósito de vida, nós devemos recorrer à palavra do Senhor. De se deixar conduzir, né, pelo Senhor. Então, como que a gente vai compreender Deus se a gente não lê a palavra do Senhor? Onde fala do Senhor, onde ali ele diz o que ele quer, o que é certo, o que é errado, como devemos ser obedientes, como devemos conduzir nossa vida. Então a gente precisa ler a palavra, né? Que é a verdade que nos liberta. Nos liberta de quê? Nos liberta de todo tipo de confusão, de dúvida, de condenação. Tudo tá ali na palavra. A Luciana tá falando aqui. O que me marcou nesses 3 dias foi uma frase: você não é um acidente. Exatamente, Deus fez cada um de nós. Toda criança, quando é concebida, ela não é um acidente, porque Deus é soberano sobre a vida. Ele é autor da vida. É Ele que dá a vida, é Ele que tira a vida. Então, ninguém é um acidente. Se uma criança veio ao mundo é porque Deus assim quis e porque Deus escolheu algo para ela realizar na vida dela, um propósito para alcançar. A Luciana está falando aqui. Segundo, foi não ficar presa nos traumas do passado, deixá-las apenas como experiência e viver com leveza. É o que tem deixado
o que você tem deixado conduzir a sua vida? Você tem deixado Deus conduzir a sua vida? Ou você tem deixado os traumas, a culpa, o medo, o remorso, a falta de perdão, a raiva, a amargura conduzir a tua vida? Teus pensamentos têm ficado no Senhor, ou teus pensamentos têm ficado nessas coisas que escravizam a alma da pessoa? Porque isso só faz mal para a própria pessoa. Isso não faz mal para quem a gente está remoendo alguma coisa, né? Que alguém que fez o mal pra gente não vai sentir nada, só a gente é que vai sentir. Então aquilo só vai fazer mal para nós mesmos. Nós vamos estar presas, sendo escravas desses sentimentos. E a outra pessoa mesmo em que a gente está tendo esses sentimentos não vai estar sentindo nada. Então isso só faz mal para nós. Então, a gente tem que ver o que tem dirigido a nossa vida. É o Senhor que tem dirigido a nossa vida? Porque é o Senhor que é o juiz dos juízes. É o Senhor que faz a justiça. Não somos nós. É o Senhor que tudo vê e tudo sabe. E um dia, todos terão que responder perante Ele suas consequências e as suas atitudes. Então, a gente não precisa ficar remoendo as coisas, principalmente porque já passou. Não volta mais. Não vai adiantar mais. Não vai mudar mais, já foi. Outra coisa, você ficar remoendo, querendo se vingar da pessoa, como eu falei, só vai fazer mal para você mesmo. Peça a Deus que Ele faça a justiça dele, e Ele vai fazer a justiça dele, porque Ele sabe e conhece teu coração. Então a gente tem, por mais que a dor seja forte, pedir para que o Senhor tire isso. Para a gente conseguir vencer, a gente tem que orar. A gente tem que orar e orar sem cessar. E mudar o nosso pensamento, o foco do pensamento. Toda vez que vier pensamentos ruins, nós devemos mudar o nosso foco. O nosso foco precisa estar no Senhor. A nossa vida tem que estar focada no Senhor em todo o tempo. Porque nele só tem coisas boas, né? Ele é o puro amor verdadeiro. E na palavra dele, porque através da palavra dele, você vai aprender e conhecer mais sobre ele. Quem o Senhor é. Não só lá no Novo Testamento, em que Jesus demonstra, né, em cada ato de sua vida, e dando exemplo de como nós devemos viver, mas no Antigo Testamento, através, né, das outras pessoas que deixaram suas histórias marcadas para a gente conhecer. A Cacá aqui falou, entrego nas mãos do Senhor e confio. É isso, o Senhor que cuida de tudo. Então não precisamos ficar cutucando essa ferida. Deixa o Senhor cuidar de tudo. Como eu estava falando, através da palavra, o Senhor usa, a gente pode ver que a gente tem exemplos de Jesus, né, que é o nosso Deus perfeito, e temos exemplos no Antigo Testamento de pessoas que foram usadas pelo Senhor e que eram imperfeitas. Se você for analisar a vida de todo mundo que está no Antigo Testamento, ninguém foi completamente certo. Todos tinham seus defeitos, isso também está no livro. E é assim, eu ria quando eu li esse capítulo. Porque a gente vai lendo as histórias e a gente não se liga nisso. Mas é verdade, todo mundo pecou, todo mundo errou alguma vez. Com todos os personagens, né? Moisés primeiro gaguejava, falava que não sabia falar, que não queria, batia o pé, que não queria ir. Mas Deus mandou até que ele confiou e foi. O Gideão era medroso, inseguro pra caramba, né? Ficou pedindo para Deus fazer testes toda hora. Se é isso, o senhor faz isso. Se realmente é isso que o senhor quer, então o senhor me dá a resposta. Até na hora de guerrear, ele ainda estava com medo, né? A Sara duvidou do Senhor, que ela não ia engravidar. Então, né? Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, matou um homem por causa da cobiça de uma mulher. Então, todo mundo pecou, todo mundo errou, todo mundo tinha suas falhas, todo mundo era imperfeito. E mesmo assim, o Senhor usou, transformou vidas, transformou histórias que servem de lição para nós. Por quê? Que a gente também pode ser usado, que a gente também pode, com a nossa vida, né, sendo imperfeito, sendo pecador, sendo cheio de falhas, também servir ao Senhor. E é esse o propósito que Ele quer para nós, é de servir. Esse é o propósito. É que eu quero chegar assim numa ordem, mas acaba que eu vou falando um pouco fora de ordem.
Um dos primeiros ensinamentos de Jesus, não se vingar e sim dar a outra face. Amar pessoas boas é fácil, mas amar pessoas difíceis é outra coisa. Sim, é muito difícil, é muito complicado, né? E o Senhor conhece nosso coração e sabe que é difícil, e sabe que o quanto né, quanto dói muitas das vezes e quanto parece ser impossível, né? Mas o fato de você amar, só o Senhor que pode colocar isso no teu coração, se você quiser. Nada é impossível para o Senhor, nada é impossível, mas você tem que abrir brecha para que o Senhor trabalhe no seu coração. Né? Muitas das vezes a gente perdoa a pessoa, mas não convive mais com a pessoa. É mais fácil, né? Quando a gente está longe daquela pessoa ou fez parte da nossa vida em que a gente não convive mais. Mas a gente sabe que a gente perdoou como? Quando a gente lembra e aquilo não te faz mal mais, aquilo não te dói mais. Ou se você encontra a pessoa na rua, aquilo é indiferente, a pessoa não significa mais nada para você. Então você perdoou. Então a pessoa é indiferente, você nem odeia, mas também não ama. Isso já é bom, é melhor do que odiar, né? Então aos poucos Deus vai trabalhando no coração da gente. Sem Deus a vida não tem sentido. E Ele nos planejou para a eternidade. É aquilo que eu disse, a nossa vida não se limita só aqui. Nossa vida, ela é para a eternidade. Apesar de tudo ao nosso redor dizer o contrário, o foco das nossas vidas o foco não é nós mesmos. O foco da nossa vida, o que eu vou ser, o que eu quero ter, o que eu vou alcançar. O foco não é nós, não é eu. Nós não temos que ter Deus para realizar os nossos desejos, os nossos propósitos, e sim nós realizar os propósitos de Deus. Mas Fernanda, então a gente não pode querer ter nada. Sim. A gente pode querer alcançar, sim, objetivos. Eu quero estudar, ter uma profissão. Eu quero trabalhar duro, sair do aluguel e ter minha casa própria. E é claro, Deus quer te ajudar a alcançar isso. Mas desde que Ele esteja em primeiro lugar, desde que Ele esteja te conduzindo, desde que Ele esteja te sustentando e desde que você reconheça que foi Ele que te deu e que você seja grato, porque foi Ele que te deu. Porque tudo que nós temos não é nosso, nós simplesmente administramos. Como a nossa vida é da eternidade, é para a eternidade, tudo aqui vai acabar. Um dia tudo isso aqui vai passar. Então o que nós temos é simplesmente uma confiança que o Senhor colocou em nós para cuidar, também está no livro. Gente, eu escrevi aqui, mas eu estou falando totalmente fora de ordem. Então o Espírito Santo quer que eu fale assim, então vamos falar assim, né? A minha cadeira faz uns barulhinhos aqui meio esquisitos, vocês não se preocupem não. Então, a gente tem do Senhor um cargo de confiança em que Ele nos confia. Mas essas coisas, os bens materiais, não podem estar em primeiro lugar na nossa vida. Nós não devemos almejar coisas sendo que a gente fique obcecado por determinadas coisas. Eu preciso trabalhar para ganhar dinheiro, trabalhar para ganhar dinheiro, porque eu preciso comprar tal coisa. E aquilo fica na cabeça, você fica obcecado. Aí isso não é certo, isso não vem de Deus. Aí você está colocando essa situação no lugar do Senhor. Você está idolatrando o dinheiro ou o que você quer almejar, porque você está obcecado, só pensa nisso. Entendeu a diferença? Deus quer te ajudar a alcançar, sim, grandes bênçãos na sua vida. Mas desde que Ele te conduza, que você não fique obcecado, que você tenha paciência, que no tempo certo, na hora certa, Ele vai te dar, desde que você faça a sua parte. Você vai, entrega para o Senhor e vai fazendo a sua parte, sem ficar obcecado. Porque na hora certa, o Senhor vai te abençoar e você vai ter, na hora que você estiver pronto para receber aquela bênção. Eu sempre acreditei nisso. No tanto que eu casei com 30 anos. Por que eu demorei tanto para casar? Porque eu fui paciente o suficiente para esperar a pessoa certa chegar. Não fiquei maluca catando qualquer um, não é? Falei, na hora certa eu vou sentir que realmente é isso que Deus escolheu para mim. Então é isso que Deus quer. Deus quer que a gente coloque Ele em primeiro lugar para que tudo mais que a gente for realizar na vida seja junto com Ele, seja em comunhão com Ele e seja abençoado por Ele.
e que a gente seja grata, que a gente possa olhar para trás e agradecer e reconhecer que tudo que nós alcançamos foi graça e misericórdia de Deus na nossa vida. Então, essa é a diferença, não sei se vocês conseguem entender, de vida abundante. Vida abundante, como eu falei, não é só a perfeição, é você ter Deus ao teu lado em toda e qualquer situação, em que você não precisa temer. Você vai ter medo, tem horas, vai ter medo, mas aí você sabe que você pode recorrer ao Senhor, gritar socorro por Ele vai vir te ajudar. Então isso já nos traz paz, isso já nos conforta o coração, isso já nos aumenta a esperança de que vai dar tudo certo. É diferente do que a pessoa que não tem o Senhor, da pessoa que não tem Deus no coração, em que se desespera e que só foca no problema e que acha que não tem mais solução e às vezes acaba com a própria vida por causa disso, né? E é isso que o Senhor quer, que a gente leve Ele para que outras pessoas possam conhecer e ter essa vida abundante que a gente tem quando a gente vive em comunhão com o Senhor. A Luciane falou assim, a falta de fé, confiança no Senhor, quando descansamos nele, a força vem. Exatamente. Nós somos falhos, como eu disse, nós somos fracos, tanto quanto os personagens da Bíblia. Mas nós temos o Senhor, nós não temos o Senhor falando diretamente com a gente, como tinham tantos profetas, mas nós temos a palavra do Senhor e o Espírito Santo, que nos orienta, nos conduz, né? E age na nossa vida para nos ajudar, nos sustentar, nos dar conforto, nos dar paz e nos dar esperança e fortalecer a nossa fé, né? Deixa eu ver aqui onde que eu tô para não me perder. Então, como eu disse, apesar de tudo ao nosso redor, o mundo dizer, né? O mundo é egocêntrico. O mundo é o que você precisa ter, o que você precisa ser e o que você precisa satisfazer. Tudo é assim, né? É para você satisfazer as suas vontades, é para você ter, almejar, alcançar aquilo e para você ser a mais bela, mais bonita, mais esbelta, ter, né, do bom e do melhor e satisfazer todos os seus desejos. O mundo, ele quer isso, só que o Senhor quer totalmente ao contrário. O Senhor quer que você renuncie à sua própria vontade e faça a vontade dele. Fala, Fernanda, mas então eu vou viver só para Deus e eu não vou poder pensar em mais nada, só a Deus. Deixa eu explicar. Quando eu falo em renunciar às próprias vontades, é renunciar aos seus desejos da carne, que muitas das vezes te levam ao pecado. Então, nessas horas, todos nós somos tentados. Todos nós passamos por tentações. Isso também está no livro. Eu não botei no meu papel, não, mas vamos lá. Todos nós somos tentados. Todos nós passamos por situações difíceis. Mas Deus sempre dá uma brecha para a gente escapar daquela situação e não cair no pecado. E Ele quer isso, que a gente seja forte, renuncie aquilo, renunciar a nossa vontade, o nosso desejo, né, da carne, e não cair no pecado. Então é isso, renuncie-se a si mesmo, é isso, é você renunciar aquilo que é ruim, sentimentos ruins e desejos carnais que não são de Deus, o que vai te levar a pecar e vai vir uma consequência ruim para sua vida e para aqueles que estão ao redor de você. Então é isso que o Senhor fala. A gente não deve viver para nós mesmos, a gente deve viver para o Senhor e assim ser conduzido pelo Senhor para servir a Deus e para servir aos outros. É difícil, porque a vida diz que a gente, né, o tempo todo, que a gente deve ser servido, né? A gente quer que os outros, traz um copo d'água para mim, tô cansada para levantar daqui. Será que você não pode hoje lavar a louça para mim, ou fazer o almoço? Faz uma massagem nos meus pés. A gente sempre quer que os outros agradem a gente. Isso é na nossa natureza, isso é da humanidade e Deus sabe disso. Então a gente também não pode se culpar por isso. Mas se a gente quer fazer a vontade de Deus, é uma luta diária, é uma renúncia diária, como eu falei. É uma renúncia aos próprios desejos. Em vez de você querer que os outros te sirvam, você servir as pessoas, você fazer um agrado a alguém, você ajudar alguém. Então é isso que Deus quer. Dessa forma, quando você está servindo alguma pessoa, você está servindo a Deus. E você está glorificando e você está nesse ato também adorando ao Senhor.
E eu tô falando completamente fora do meu resumo aqui, mas tudo bem, se Deus quer assim, vamos lá. Então, às vezes nós pensamos que sabemos que é melhor para nós, mas na verdade, quem sabe é Deus. Muitas das vezes a gente quer alguma coisa, a gente bate naquela tecla ali a vida inteira, quebra a cabeça e cai um monte de vezes, não é possível, não sai do lugar. E às vezes não é, aquilo não é para você. Às vezes aquilo realmente Deus está te mostrando, minha filha, não insiste num negócio que não é melhor para você, não é isso que eu quero para você. E às vezes é hora de parar, de pensar, de raciocinar e pedir um direcionamento de Deus, porque Ele sempre sabe o que é melhor para nós. Então, quando a gente for tomar decisões e escolhas na nossa vida, a gente tem que pedir orientação do Senhor. Primeiro, a gente tem que saber se nessas escolhas que a gente vai fazer estão segundo a palavra do Senhor. Está segundo os mandamentos do Senhor, não infringe nenhuma coisa que Deus, né, diz que nós estamos sendo desobedientes. Nós estamos prejudicando alguém com isso, com essa escolha. Nós vamos prejudicar alguém no futuro ou a nós mesmos com essa escolha. Aquilo vai fazer mal para nossa família que depende de nós, que convive conosco, seja agora ou seja a longo prazo. Tudo isso a gente tem que pensar. E muitas das vezes a gente fica cego e não enxerga. E acha que aquilo é o certo e bate a cabeça um monte de vezes na mesma tecla. Então Deus sabe o que é melhor. A vontade do Senhor, eu sempre falo, a vontade do Senhor é a nossa felicidade. Então que a gente ore, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Muitas das vezes Ele vai fazer acontecer situações difíceis. A Roma está falando aqui, Deus quer o melhor para cada um de nós. Exatamente. Às vezes passamos situações difíceis, mas que naquela hora, como eu havia falado, é o melhor para nós, para que a gente cresça, para que a gente amadureça. E se muitas das vezes a gente pede, Senhor, eu não quero ser assim, me ajuda a mudar, prepare-se, porque o Senhor vai botar situações na tua vida para que você vença aquilo que você quer mudar. E que você mude, porque você quer pedir para mudar, mas se você estiver no conforto, numa situação em que você não vai ter, né, um atrito, você não vai mudar. Como que você vai mudar se você não viveu uma experiência? Então, cuidado com o que você ora. Pense bem que você ora. Se você quer realmente mudar o seu modo de viver e fazer o que o Senhor quer, você tem que mudar o seu pensamento. E você tem que observar, na hora que estiver acontecendo a situação que você pediu, que você não queria errar mais, que você possa observar a situação. Opa, agora é a hora de eu mudar. E o Senhor diz que cada situação de tentação que nós passamos, Ele dá uma via de escape. E essa via de escape é a palavra do Senhor. É a própria palavra. Por isso é importante a gente estar lendo a palavra. Por isso é importante a gente estar memorizando certos versículos. Então, eu acho que tem determinados versículos, eu até queria fazer um post sobre isso, que auxiliam a gente a vencer tentações. Qualquer tipo de tentação, tá? Qualquer tipo. São em tantas áreas da nossa vida que a gente pode passar, mas que a palavra do Senhor tem um socorro bem naquela hora, como Jesus teve, né, no deserto. Cada vez que o inimigo vinha tentar ele respondia com uma palavra, né, com um versículo. Então é essa hora, quando nós somos tentados pelo inimigo mesmo. Mas o desejo vem dentro de nós, o desejo vem do nosso coração. Ele capta que a gente quer determinada coisa, ou que a gente almeja determinada coisa, ou um sentimento que a gente tem no nosso coração, e aí ele começa a soprar na nossa cabeça para que a gente faça alguma coisa de errado, ou para que a gente se entristeça, ou para que a gente, né, se culpe, algum sentimento, não só um ato, mas algum sentimento que possa nos fazer mal. Então, nessa hora que vier esses pensamentos ruins, que a gente tenha a palavra na nossa mente, que a gente possa soltar essa palavra para que repreenda o inimigo e ele vá embora e a gente consegue escapar daquela situação. Isso está no livro também, viu, gente? Não botei no meu resumo, mas está no livro também. Mas eu tô falando porque, né, se veio ao meu coração, Deus assim quis. Então, Deus nos criou como alvo do seu amor, para nos fazer completos e santos por meio desse amor. Não sei nem que horas são. Vou agilizar aqui. Somos a razão do amor de Deus. O único modo de nós aceitarmos e compreendermos quem somos é pelo que Deus faz por nós, e não o que nós
fazemos por Deus, tá? Então Deus, ele não tá tão interessado no que nós fazemos, mas sim em como nós fazemos. O desejo do nosso coração em estar fazendo aquilo ali, né? Quando você tá ajudando alguém, quando você tá, né, servindo alguém, como eu falei, ele tá mais interessado no desejo do seu coração em fazer aquilo. Você está fazendo porque realmente você quer ajudar a pessoa, ou porque você se importa com a pessoa, ou porque você quer algo em troca, ou porque você está com algum interesse. Então, tá vendo a diferença? Às vezes você tá servindo a pessoa, mas você tá, né, com algum interesse ali. Ou de você ser reconhecida porque você tá servindo e ajudando para alguém te elogiar e falar, nossa, muito bem. Ou porque aquela pessoa depois vai te dar algo em troca, né, vai te gratificar numa outra oportunidade. Então, se for nesses dois sentidos, não tem muito valor para Deus. Quando a gente serve realmente por amor, e não pensando em nós, mas pensando no outro, esse sim é o mesmo ato, é o ato que Deus espera que nós realizamos de servir e se torna um ato de adoração a Deus, de glorificação a Deus. Tá? Então, a vida de todo indivíduo é dirigida por algo ou alguma coisa, como a gente estava falando. Quem dirige sua vida? São esses sentimentos que a gente estava falando aqui? Ou é Deus que dirige a tua vida? É Deus que comanda a tua vida? O que tem feito, né, no seu pensamento que tem dirigido a sua vida? Os propósitos de Deus para nós é conhecer esses propósitos que dá sentido à nossa vida. Quando a gente descobre o nosso propósito, é que realmente a gente tem sentido para viver. Porque, como eu disse, os valores da nossa vida mudam. Então, passa a ser mais valioso aquilo que que vai nos ajudar a cumprir nosso propósito. E essas coisas é que se tornam mais valiosas. O resto se torna insignificante. Quando a gente mantém um relacionamento com Jesus, agora aqui, né, na nossa vida, quanto mais a gente quanto mais a gente está em união, em comunhão, né, em oração, lendo a palavra, procurando, se esforçando ser melhor, mais as outras coisas vão se tornando inferiores, mais as outras coisas vão se tornando, como é que eu vou dizer, valiosas mesmo. Então a gente para de dar importância para certas coisas, porque a gente tem nosso coração todo cheio, preenchido com o Senhor e com o que realmente Ele quer para nós, sabe? Em todo tempo estamos sendo testados, como eu falei, né, sobre a tentação. Então, eu nem vou repetir aqui. Quanto mais a gente vence essas tentações, mais nós somos aprovados e maior será o nosso galardão quando nós estivermos na eternidade, tá? Então, por meio dos problemas, a nossa esperança, pelo modo de lidar com as situações, o nosso amor para com as pessoas, é o que Deus vai testando a nossa fé, através dessas situações, né? Quando a gente passa por uma situação difícil, mas a nossa fé, né, aumenta a nossa esperança, né, fé em Deus, e quando a gente serve alguém de todo o coração. E isso é o que Deus mais avalia em nós. E quanto mais Deus nos dá, quanto mais conhecimento Deus nos dá, quanto mais Deus se revela a nós, mais Ele vai cobrar que a gente possa fazer o melhor com aquilo que nós recebemos para servi-lo também, tá? É um erro presumir que a meta de Deus para a nossa vida é a prosperidade material ou fama, como define o mundo. A vida em abundância não equivale à abundância material. A fidelidade a Deus e a fidelidade a Deus não garante sucesso na carreira ou no ministério. Nós fomos feitos para algo mais além dessa terra, como eu havia dito, né? Tudo é para a glória de Deus. Somos instruídos a reconhecer sua glória, honrar sua glória, declarar sua glória, louvar sua glória, refletir sua glória e viver para sua glória. Já estou chegando no finalzinho. Viver para a glória de Deus é a maior realização que podemos alcançar em nossa vida. Nós glorificamos a Deus? Como que nós podemos glorificar a Deus? Quando adoramos, motivados pelo amor. Quando realmente nós louvamos e adoramos o Senhor de todo o coração, né? Quando a gente está sozinho no seu quarto, né? Fecha a porta, né? E só Deus está te vendo. E Ele sabe que você está sendo sincera. Não é só adorar e tá ali às vezes fazendo aquele louvor, aquela adoração, mas o seu coração, sua cabeça está lá em outra coisa. E tá vazio, aquilo lá não vai chegar no Senhor, né? Quando damos ação de graças e prazer e satisfação em tudo na nossa vida.
como eu disse, o que tem conduzido a sua vida. Não é só os sentimentos ruins, como a gente estava falando de trauma, né, de ressentimento, mas também está no livro, a comida, o prazer da comida, o prazer de ter algum bem material, como eu havia dito, que tem, né, te obcecado ali, conduzido a tua vida. Você tem se deixado conduzir por essas coisas ou pelo Senhor? Quando você alcança alguma coisa, você tem sido grato, adorado a Deus em ação de graças, pelo prazer de estar ali, né, recebendo aquela comida e comendo mesmo, glorificando ao Senhor, ou você está obcecado e come até passar mal, né, come sem ter fome, sabe, belisca o tempo inteiro e só pensa em comida o dia inteiro e sua cabeça só fica na comida. Como eu falei, são várias coisas, várias áreas na nossa vida que pode estar tirando o lugar de Deus. Não só, como eu falei, obcecado por trabalhar e dinheiro, não só por esses sentimentos ruins, mas pela comida também. Gente, são muitas coisas que nós, seres humanos, a nossa carne, né, ela almeja e deseja. Mas essas coisas, tem muitas coisas como a comida, como alcançar, né, ter a nossa casa própria, ter um carro, coisas que são necessidade, não são só supérfluos, né, a palavra certa. Ter carro hoje é uma necessidade, principalmente quando você precisa de um socorro, levar alguém para o hospital. Quando tá chovendo, você precisa levar seus filhos para a escola, né, carregar compra debaixo de chuva, pegar ônibus. É muito mais difícil, então o carro não é luxo mais, o carro hoje é uma necessidade. Então, você glorificar e agradecer a Deus por ter te dado a oportunidade de ter um carro. Na hora que você estiver dirigindo na chuva, carregando aquele monte de compra, mas você jogou dentro do carro e foi embora. Tuas filhas se cata e põe dentro do carro e vai embora. Então, é nessa hora você agradecer, você está adorando, você está glorificando a Deus com aquilo que Ele te deu. Você está reconhecendo que Ele foi em misericórdia, né, e graça, bondoso com você. É diferente de quando você se apega a determinada coisa. Porque Deus te dá, mas Deus pode te tirar. Então, como eu falei, nada é nosso, né? Nós somos um carro de confiança que o Senhor, né, nos confia tudo que Ele nos dá. A Luciane tá falando aqui, como sou o templo do Espírito Santo, precisamos cuidar do nosso corpo para não ficar doente. Tudo, eu falo assim, tudo que sai do equilíbrio não vem de Deus. Tudo que tá, né, te fazendo mal, que tá te causando transtorno, que tá te obcecando, não vem de Deus. Tudo tem que estar em equilíbrio. Nada tem que te dominar. Você só tem que ter Deus como foco da sua vida. O resto é consequência que virá. Nada tem que ficar sobressaindo, sabe, ao Senhor. O Senhor tem que estar sempre lá, no topo, no centro, no primeiro lugar. E as outras coisas, né, sendo consequências na nossa vida. E a gente ter Ele como guia, como orientação, como direção, né? Para a gente poder tirar o maior proveito da nossa vida, já que ela é passageira, né? E fazer o que realmente importa aqui com a nossa vida. Porque é isso que Deus vai perguntar pra gente quando a gente estiver diante dele. O que você fez com aquilo que eu te dei? O que você fez com a sua família? O que você fez com o seu trabalho? O que você fez com a sua casa, o que você fez com o seu carro, o que você fez com o seu dinheiro, o que você fez com o seu corpo. É isso que ele vai perguntar. O que você fez com as pessoas que conviviam com você, no seu trabalho, né, sua vizinhança, em quem precisou de você, que você cruzou na rua. É isso que ele vai perguntar. Ele não vai perguntar o que você conquistou, o que você conseguiu comprar, o que você deixou de comprar, o que eu tive tal coisa, eu tirei o diploma de melhor pessoa, mas o que você fez com esse diploma de melhor pessoa? De melhor profissão, né? Melhor pessoa, perdão. De melhor profissão, primeiro lugar lá no concurso tal. Você fez o que com aquilo? Você ficou se vangloriando, se achando melhor que os outros? Ou você usou o seu trabalho para glorificar a Deus? Para você tirar o seu sustento e ajudar outras pessoas. Então, entendeu a diferença? Deus quer sim nos abençoar, mas Ele quer ser o centro da nossa vida. E onde a partir dele, tudo mais será acrescentado. E que a gente seja dependente somente dele, não dessas coisas. Né? A Cacá Góes está falando aqui, verdade, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, exatamente. Né? A gente tem que ter o equilíbrio, nada demais, né? O exagero não nos traz,
né, com boas consequências. Então, o que mais que a gente faz que glorifica a Deus? Além de adorá-lo de todo o coração, de dar graças, né, daquilo tudo que a gente tem, satisfação, né, de estar ali no meio da família, na alegria, na união, na comunhão da família, que são poucos os que têm essa oportunidade. E sim, com amor no coração, e não porque eu tenho que fazer, porque eu preciso fazer, porque eu vou na igreja, então eu tenho que ir na igreja, porque se eu não for na igreja eu vou ser cobrada. Eu tenho que ir, chegar lá e eu tenho que fazer desse jeito, porque assim todo mundo faz na igreja. Aí é uma obrigação, você não está fazendo para glorificar a Deus. Outra forma de glorificarmos a Deus é quando amamos o próximo como Cristo nos amou. Que a gente muitas das vezes acha, né, dependendo de certas pessoas, muito difícil. Quando servimos uns aos outros com os nossos dons. Então, quando nós amamos o outro de todo o coração e quando nós servimos o outro, a palavra 4 está falando aqui obediência. Outra coisa também que eu quero citar aqui é sobre obediência. Deixa eu só passar aqui dessa parte de servir aos outros. Quando nós servimos o outro com os nossos dons e habilidades, isso inclui tanto a profissão, acho que eu estou entrando até nos propósitos já, quanto os nossos dons. Gente, 5h20. Tanto a profissão quanto os nossos dons. E quando nós servimos com toda alegria, com todo amor, dessa forma nós estamos glorificando a Deus. Nós estamos usando tudo aquilo que Deus nos deu para ajudar outra pessoa. Tanto amando a pessoa quanto servindo, tá? Quando permitimos o Espírito Santo trabalhar em nós, nos tornando semelhantes a Cristo. Assim nós glorificamos a Deus. Para a gente ser semelhante a Cristo, também é um propósito. Nós temos que deixar o Espírito Santo agir e fazer a nossa parte. Eu quero mudar, então eu tenho que fazer alguma coisa para mudar. Não adianta eu ficar pedindo para o Espírito Santo me muda, me muda, me muda, mas não tomar atitude de mudar. Ele quer fazer, mas você precisa fazer a sua parte. Entendeu? Isso quer dizer também a obediência. Glorificamos a Deus falando dele para outras pessoas, né? Quando a gente compartilha a nossa fé, quando a gente compartilha nossas experiências com o Senhor, tudo que nós vencemos, né? Nosso testemunho, nós estamos glorificando a Deus. Não é fácil viver para glorificar a Deus. Isso exigirá muitas mudanças, mas Deus promete nos ajudar se escolhermos viver por Ele. Sobre a obediência, que a palavra com arte disse, a obediência ela vale muito mais que qualquer sacrifício. Isso está na palavra. Samuel disse para rei Saul. Não sei qual capítulo, não sei qual versículo, mas eu sei que está lá. Eu não sou muito de decorar onde está o versículo, mas a mensagem eu gravo. A Nanda até mandou mensagem para mim que ela não vai conseguir chegar, ela tá lá na igreja ainda. Não tem problema não, a gente vai, numa outra oportunidade ela participa. Eu queria que ela participasse porque foi, né, através dela que eu comecei a ler junto com ela, mas tudo bem, não tem problema. Já tô terminando, tá, gente? Então, sobre a obediência, quando a gente obedece a Deus, quando a gente decide não fazer certas coisas porque aquilo não agrada a Deus e a gente escolhe outro caminho, mesmo que aquilo seja difícil para nós, mesmo que aquilo doa, ou mesmo que aquilo, digo assim, a pessoa vai ficar de mal com a gente, a pessoa não vai mais falar com a gente, vai perder uma amizade, mas eu vou estar obedecendo a Deus. Eu vou sofrer um pouquinho, porque aquela pessoa não vai mais querer falar comigo, mas eu estou sendo obediente a Deus. Isso agrada muito ao Senhor, porque aquilo que aquela pessoa estava falando, aquela amizade, não é verdadeira. Se aquela pessoa estava falando para você fazer determinada coisa que não era o que Deus determina, que não é segundo a vontade de Deus, aquela pessoa não é uma amizade verdadeira. Então, graças a Deus, se ela não falar mais com você, porque ela tá te levando ao caminho mau, ela tá te levando a se afastar do Senhor, ela tá te levando pro pecado. Então, você deve fazer é exortar a pessoa, falar, não, eu não vou fazer isso porque Deus diz que não é assim que deve fazer, isso é errado, isso vai causar tal problema, você não devia fazer isso, você não devia estar falando isso. Isso é que deve ser a atitude da gente. E não, né, ceder e, para agradar os outros, fazer algo que desagrada a Deus. Então, a obediência, ela é muito mais importante que qualquer sacrifício, ou seja, que qualquer adoração, que qualquer louvor, que qualquer coisa que você faça, que você até sirva, mas se você for obediente, obediência é maior que tudo. É o que mais agrada a Deus. Agora eu vou passar aqui para os propósitos, gente. Então, existem 5 propósitos, que é o que nós vamos usar na arte, tá? Então, tudo que eu falei foi, assim, um resumão do livro, tá? Em tudo que eu aprendi com o livro. Mas os 5 propósitos que existem para cada um e que através do livro ele entra mais a fundo, tá?
na palavra, nos versículos, vai, tipo assim, te direcionando em cada um. Então, assim, só isso que eu falar aqui não é necessário. O legal mesmo é vocês lerem o livro, tá? O primeiro propósito é que nós fomos planejados para agradar a Deus, como eu já falei no início, quando o adoramos, reconhecemos a nossa dependência dele na nossa vida, quando realizamos tudo com amor nas nossas tarefas cotidianas, quando a gente faz um almoço para nossa família, quando a gente limpa a nossa casa, quando a gente está limpando a nossa casa, a gente agradece a Deus. Ai, obrigado por esse cheirinho bom na minha casa. Ai, minha casa, como eu gosto da minha casa, de estar em paz aqui na minha casa. Obrigado, Senhor, pela bênção que é a minha casa. Entendeu a diferença? Nisso a gente está glorificando a Deus e a gente está agradando o Senhor com esses atos de amor. Quando desejamos estar com o Senhor a sós. Quando nós amamos aquele momento que sentamos para orar, que lemos a palavra, que quando o Senhor nos revela algo, a gente se enche de alegria e de amor. Isso agrada muito ao Senhor. Quando nós somos obedientes, que eu já falei, quando fazemos dele nosso melhor amigo, né? Ele é o melhor amigo e fiel para qualquer hora. E quando entregamos o nosso coração por inteiro, como eu falei, o centro, o topo, o tudo da nossa vida. Isso não importa como nós estejamos. Eu não vou orar porque eu não tô bem. Eu tô com uma raiva de fulano e eu tô muito triste. Eu tô mal. Eu não tenho nem palavras para orar. Como que eu vou orar? Não importa. Deus quer que você vá do jeito que você está. Que você não deixe de buscar a Ele. Porque aí durante a oração, Ele vai tirar aquela raiva que está no seu coração. Ele vai te dar um puxãozinho de orelha. Ele vai te mostrar por que você não deve ficar com raiva. Ele vai te fortalecer, tirar daquela tristeza, daquela angústia. Ele vai mudar, ele vai transformar, ele vai virar você de ponta cabeça. E quando você acabar de orar, ou que você nem consiga orar, mas que você faça uma leitura, né, alguma coisa na palavra, aquilo te transforma. E você já sai dali de outra maneira, entendeu? Então é isso que Deus quer, que a gente, quando a gente agrada a Deus, é que a gente esteja diante dele como nós somos, sem máscaras, né? Realmente coração entregue totalmente, como nós estamos, pecadores, cheios de falha, miseráveis, humanos, mas que a gente precisa ali, que a gente reconhece ali, que nós dependemos dele para mudar a nossa história e mudar o nosso coração. Isso é que agrada muito a Deus. E que ele é sempre o mesmo. Ontem, hoje e sempre. Deus não está falando comigo. Deus não me ama. Deus é o mesmo que falou com você aquele dia e é o mesmo que vai falar amanhã. Se hoje, às vezes, você não escutou Deus falar, às vezes que é porque você mesmo não conseguiu. Às vezes porque você mesmo se fechou e não conseguiu. Então, você persista. Não desista, porque Deus não muda, Deus é imutável, Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. A Cacá está falando aqui que às vezes ela não consegue orar, ela chora. Eu também sou assim, eu sou Maria Chorona. Eu oro, eu choro, só não oro, eu choro. Mas eu busco o Senhor em todo o tempo, não tem como, não existe outra maneira. Segundo propósito, nós fomos chamados para fazer parte da família de Deus. Quando nós aceitamos a Cristo, quando nós somos batizados, nós ganhamos uma família. Deus se torna nosso Pai e todos os nossos irmãos em Cristo, que também aceitaram o Senhor como Salvador, né? E tem como Senhor e Pai, se tornam nossos irmãos. E a nossa segunda casa se torna a igreja, onde a gente está em comunhão com os nossos irmãos, onde a gente aprende um com os outros, onde a gente fortalece uns aos outros, onde a gente ajuda, né, uma ao outro a crescer, a persistir na fé, a não esmorecer, a não cair. E quando às vezes alguém está errado, né, ir lá orientar com amor, para que a pessoa se corrija, como a gente faz às vezes com os da nossa família, nosso pai, nossa mãe, nossos filhos, nosso marido. A gente faça sempre com amor, com aqueles que são na igreja, porque são nossos irmãos. Quando a gente estiver na eternidade, nós vamos estar lá, todos juntos. Então, se torna a nossa segunda família. E através dessa família é que nós podemos levar o reino do Senhor, né? O reino de Deus a outras pessoas que não fazem parte ainda da igreja, que não conhecem o Senhor. Tá? Então, a igreja é a nossa segunda casa. Terceiro propósito. E também na igreja, nós, além de tudo isso que eu falei, é contribuir com os nossos dons, tá? E nossas habilidades, cada um tem seu dom, sua habilidade. Então, usar isso que Deus deu para servir na igreja, né? E aí no livro fala que você tem que testar.
Testa tudo que você puder. Se você não sabe qual é o seu dom, você testa. Uma hora você tenta fazer tal coisa, outra hora você tenta fazer tal coisa. Aí você vê que não é, até a hora que você vai se encaixar e vai sentir, nossa, amei, é isso mesmo, eu tenho jeito pra isso. Aí você vai saber que aquele é o seu lugar ali, é um ministério que você vai servir na igreja, tá no livro também. Terceiro propósito, pra gente estar encerrando. Nós fomos criados para sermos semelhantes a Cristo. Então, como eu disse, Deus criou a gente uma imagem e semelhança dele. Mas o pecado, né, tirou isso. Então, Jesus veio para nos tornar semelhante a ele. Ele deu o exemplo de como nós devemos viver para ser semelhante a ele. Para retomar aquela, né, comunhão que havíamos perdido com o pecado. Então, Deus quer que sejamos semelhantes a Cristo em justiça e santidade. É muito difícil. Isso exige transformação de caráter, mas não da personalidade. Você não vai deixar de ser você mesmo, mas tem muitas coisas que você fazia de errado que você pode deixar de fazer. Mas a sua essência, o seu jeitinho de falar, o seu jeitinho, né, o seu modo, né, de ser, eu gosto de determinada coisa, eu tenho dom para determinada coisa, e isso não vai mudar, né? O que muda é o caráter. O caráter é o quê? É um amadurecimento espiritual. A sua visão, as suas escolhas mudam, os seus valores mudam, e isso passa a ser mudado quando o Espírito Santo começa a trabalhar em nós para sermos semelhantes a Cristo, quando as nossas escolhas se tornam as escolhas do Senhor. E nisso nós vamos crescendo, e isso leva tempo, isso não é de uma hora para outra, isso leva toda a nossa vida. Até o último dia da nossa vida nós vamos estar crescendo e amadurecendo a nossa fé, o nosso caráter, né, a nossa maturidade espiritual. É um esforço em conjunto, nós com o Espírito Santo, tá? Quarto propósito, nós fomos moldados para servir a Deus. Nós fomos colocados no mundo para fazer diferença, né, no meio das pessoas. Com o quê? Com a nossa vida, com bom testemunho, porque como todo mundo vai com a maré, né? Todo mundo tá fazendo isso, eu vou fazer também, porque tá na moda. Quando você sai disso, essa moda não é a moda do Senhor, e você vai para outro lado, você vai para o caminho do Senhor e não para a moda, muitas das vezes você chama atenção. Muitas das vezes você chama atenção de modo contrário, que a pessoa gostaria de ver. E você pode ser até, né, acusado de coisas injustas. Mas você persista, porque o Senhor tudo vê e é fiel e vai te honrar. Então não desista, porque os outros possam falar de você ou inventar calúnias, tá? Não desista do Senhor, porque Ele é justo e fiel. E se você não se envergonhar dele, você persistir, ele não vai se envergonhar de você quando você estiver diante dele. Né? Isso é promessa que está na palavra. Também não me perguntam onde está, que eu não sei onde estou. Vergonha, né? Mas não sei mesmo, gente, eu sou sincera. Então, sempre que servimos alguém, de alguma forma, estamos, na verdade, servindo a Deus, que eu também já disse aqui, né? Sempre que fazemos uso das nossas habilidades, dos nossos dons, né? O nosso chamado, que é o quê, gente? Nossas habilidades e nossos dons é tanto a nossa profissão, né, quanto o que a gente faz de melhor. Aí eu cozinho, que é uma beleza. Faço doce, bolo, que é, ó, tanto você pode trabalhar com isso e vender, quanto você pode fazer por prazer, para presentear, para aniversário da sua família, para você agradar a sua família, mas não é seu sustento. Então aquilo pode ser tanto seu trabalho, quanto um dom que você está usando para servir outras pessoas em amor, sem ter nada em troca, além do seu sustento. Entendeu? Por exemplo, o meu dom, e o que eu vejo assim, tem a minha profissão, mas eu posso usar o meu dom na minha profissão, e eu posso usar o meu dom na igreja, e eu posso usar o meu dom aqui também com vocês no Instagram. Mas eu digo no modo de falar do Senhor, não só com relação aos papéis. Os papéis eu posso usar na igreja, eu posso usar aqui. Lá no meu trabalho, eu tive a oportunidade de mostrar uma vez para uma pessoa. Mas eu digo no falar do Senhor, o modo de tratar as pessoas, o modo de, né, trazer um pouco de alegria, fazer diferença na vida de alguém. Isso você pode fazer, né, de falar um pouco do Senhor, dar um testemunho, né, às vezes alguém que se abra com você, que, né, se sinta à vontade de abrir com você, você pode estar ajudando alguém. E aí nós somos curados, como eu falo, né, os momentos, como eu falei, os momentos difíceis que nós passamos, tudo tem um propósito, né, e servirá de testemunho. Por quê? Nós somos curados para ajudar os outros, somos abençoados para ser bênção, somos salvos para servir. Não existe serviço pequeno para Deus, todos são importantes. Então, não importa o que você faz,
Ai, meu dom é tão pequeno, eu sei fazer só isso. Não, para Deus é muito valioso, porque Ele te deu. Ele quer que você faça o seu melhor com o que você tem. É isso que Ele espera. Tá? A intenção é o que conta. O que está no teu coração é o que conta. Você fazer o melhor que você pode, porque você ama o Senhor e você deseja, né, ajudar as pessoas com aquilo que Deus te deu. É isso que Deus quer. Ser servo é pensar menos em nós mesmos e mais nos outros. É assim que nós devemos servir. Pensamos de nós acabamos pensando demais em nós mesmos. E por isso a humanidade, essa humildade que a gente busca é uma luta diária. Tem que ser todos os dias, né? Porque isso é da carne. E o último, quinto propósito, e a gente vai dar 1 hora de lá. O quinto propósito é: nós fomos feitos para uma missão. Então a gente agrada a Deus, a gente, com a nossa vida, a gente se torna semelhante a Cristo, a gente serve, né, com os nossos dons, nossas habilidades, aos nossos irmãos, e não importa onde a gente esteja. E o quinto propósito é que nós fomos feitos para uma missão. E essa missão é o quê? É levar outras pessoas que não conhecem o Senhor a conhecê-lo, a fazer parte dessa família, né? Aí eu até pulei esse aqui. O segundo propósito é que é fazer parte da família, tá? Então, o primeiro propósito são os títulos do livro. É que nós fomos planejados para agradar a Deus. O segundo propósito é nós fomos chamados para fazer parte da família de Deus. O terceiro, nós fomos criados para sermos semelhantes a Cristo. O quarto é... Cadê aqui, gente? O quarto é servir. Nós fomos criados para servir... tá aqui. Nós fomos moldados para servir a Deus, perdão. E o quinto é que nós fomos feitos para uma missão. Deus nos deu uma mensagem de vida para compartilhar, nos tornando mensageiros para falar ao mundo. A nossa mensagem de vida inclui nosso testemunho, como eu disse aqui, de como Cristo transformou a nossa vida. Quando compartilhamos as lições de vida que aprendemos com o Senhor, ajudamos as pessoas em suas vidas, né? Como eu já entrei em detalhes. A nossa mensagem também inclui as boas novas de como Deus justificou a humanidade mediante a fé em Cristo Jesus. A salvação eterna de uma única alma é mais importante que tudo que possamos conseguir na vida. Para Deus isso é mais valioso que qualquer coisa que você conquista. Você fazer, né, ajudar uma pessoa a ser salva é muito mais importante para Deus que qualquer coisa que a gente alcance. Olha só. Esse é o propósito do Senhor para nós. É a gente viver para Ele, a gente ter Ele como, né, onde a nossa vida cerca em torno dele, a gente tentar ser melhor a cada dia, porque é difícil, mas a gente querer ser melhor para que o Espírito Santo possa agir. A gente tem a nossa família na igreja, que nos apoia, que nos ajuda nos momentos difíceis, que a gente desanima, que a gente pensa em desistir, que a gente está passando por uma dificuldade. A gente tem os nossos amigos, né? Os nossos irmãos da igreja. Quando a gente compartilha aquilo que Deus nos dá, com os nossos dons, nossas habilidades, para ajudar quem quer que seja, aonde a gente estiver. E quando a gente consegue levar alguém para o Senhor e salvar uma alma. Devemos ajudar os perdidos porque Deus os ama e se preocupa com eles. Tudo é para a glória de Deus e crescimento do reino. Então, tudo é por Ele e para Ele são todas as coisas. Então, gente, isso foi o que mais tocou no meu coração nesse livro. A mensagem que eu acho principal, que eu consegui falar um pouco aqui, em 1 hora, foi isso. Agora eu vou fazer a arte rapidinho com vocês. É uma arte simples, não vai levar muito tempo, não. Eu espero que vocês tenham gostado e se interessado pelo livro e queiram ler mesmo, porque aqui fala muito mais coisas do que eu disse aqui, mais por cima, né? E fala muitas coisas, usa muito versículos em que a gente cresce, que a gente aprende. E é importante que cada um leia, né, em comunhão com o Senhor, para que o Senhor fale cada um em seu coração, de acordo com a experiência de vida e necessidade de cada um, tá? Então eu vou virar o celular aqui para poder para minha Bíblia, pra gente poder fazer junto a arte. Vou ver se eu faço bem rápido, tá, gente? Pra não tomar muito tempo de vocês, que eu já falei pra caramba hoje. Senão a live vai ficar muito extensa. Deixa eu girar aqui, cadê? Cadê o negócio pra eu virar? Aqui. Aí. Eu já deixei pré-cortado aqui
Essa arte tá lá no meu link da bio, tá? Tá lá na parte da pasta Freebies, onde tem também o marcador de livros que eu fiz para Uma Vida com Propósito, tá? Eu tentei escolher aqui os 5 propósitos para ficar marcado, pra gente não esquecer. Até no livro, ele também sugere que você anote como que você quer, né, o seu próprio propósito, como que você quer servir a Deus, né, como que você precisa ter o Senhor na sua vida. Ele sugere que você anote e que você tenha também um diário espiritual, em que você possa anotar, tá dando para vocês verem legal aí? Vou colocar mais para cima um pouquinho, que depois fica aquele letreiro do IGTV, aí eu acho que aqui dá para ver melhor. Pedestal aqui, pronto. E aí ele sugere que você faça um diário espiritual para poder anotar todas as suas experiências, sabe? Você não precisa, eu vou começar daqui para frente. Não, para e analisa. Desde que você você aceitou o Senhor e analise a sua vida antes de que você aceitou o Senhor e depois que você aceitou o Senhor. E tudo que aconteceu, deixa eu pegar um lápis de cor aqui, e tudo que aconteceu até você encontrar Cristo. O que Deus fez com a sua vida até que você chegasse ao ponto de encontrar Ele. Gente, é incrível. Quando a gente para e analisa todas as situações que nós já passamos na nossa vida, a gente vê que o Senhor teve propósito para cada situação. Porque cada coisa que a gente vence, que a gente aprende, né? A gente se torna mais forte, a gente se torna mais experiente, a gente se torna mais maduro. E se torna, como eu falei, né, um testemunho para outras pessoas. Outras coisas que ia mudando um pouco aqui, voltando mais pro Bíblia Journal, que às vezes as meninas me perguntam, Fernanda, por que você cola em cima da palavra? Não deveria deixar a amostra porque é importante? Já recebi pergunta assim. Mas eu sempre falo, essa Bíblia é só para isso. Ela é só para decoração. Ela não é para meditação, não é para leitura. Então, eu não me importo de colar, desde que eu deixe o versículo à mostra, como tá aqui, tá? Que é o Salmo 138 e versículo 8. O Senhor cumprirá o seu propósito para comigo, e teu amor, Senhor, permanece para sempre. Não abandones as obras das tuas mãos, né? Então, eu sublinhei o versículo aqui. Ele até continua na outra página, mas como ele inicia aqui, eu decidi fazer nessa do que na outra que ele finaliza, tá? E aí eu vi essa bonequinha como se ela estivesse pensando, né? Qual é o meu propósito da minha vida? Quando eu olhei para ela, eu pensei isso. E aí eu coloquei como vários balõezinhos para que fossem os pensamentos dela, sabe? Que é o que Deus quer. É como se Deus estivesse respondendo, né? O Espírito Santo estivesse respondendo aos pensamentos dela. E aí eu vou colar mesmo aqui, espalhado na Bíblia, ao redor dela, né? Como se fosse os pensamentos. Tá faltando 2 coraçõezinhos meus aqui. Cadê? Ah, tá aqui, caído aqui. E os coraçõezinhos mais pra dar um charmezinho aqui, alegrar um pouco a página. E a pergunta, né? Que ela tá fazendo pra si mesma. Tá? Então, essa Bíblia eu não me importo. Se você não gosta, porque o Bíblia Journal, ele é muito pessoal, gente. Cada um pode fazer do seu jeito, da sua maneira. Não existe regras. Cada um faz com o dom que tem. Tem gente que pinta, que é uma maravilha. Você não vê palavra nenhuma. A pessoa pinta todinha a palavra. Mas são cada paisagens maravilhosas que eu já vi, tanto no Instagram quanto no YouTube, que eu fico assim, admirada. Então, é o dom daquela pessoa, é a pintura. Ela usa a Bíblia para expressar o seu dom. Tem pessoas que desenham, né? Fazem ilustrações. Às vezes também faz só nessa lateral do espaço e às vezes faz na página toda. E como eu não sou boa nem de pintura e nem de desenho, eu gosto mesmo de colagem. Então, eu prefiro colar. E aí, como eu separei essa Bíblia aqui
São duas que eu tenho. Daquele Ela Está Vestida de Força e Dignidade, né? Que eu separei só pra fazer os arquivos do devocional, que eu faço o devocional. E essa Bíblia aqui, ela é mais aleatória. Eu faço qualquer decoração que me chama atenção, que tem a ver com alguma passagem que eu li, algum versículo que me chamou muita atenção, que me marcou. Então, eu faço a ilustração de modo a não esquecer aquilo que eu aprendi. E o Bíblia Journaling é isso. Meninas, se vocês estiverem falando alguma coisa aí, mil perdões. Aqui a Cacá Góes diz que faz no espaço de anotações. Eu tô fazendo, olhando aqui a Bíblia e não tô vendo os comentários. Até para não demorar muito aqui, não por causa da hora. Senão daqui a pouco a nossa live não fica salva, né? Então, como eu falei, é muito pessoal. Cada um faz do seu gosto, tá? Se você não quiser colar sobre a palavra, você pode usar o papel vegetal, que eu uso muito, que são esses papéis aqui transparentes, né? Ele é durinho, ó. Chama papel vegetal, não é papel manteiga. E ele fica transparente na página. Então, você também pode dobrar a beiradinha e colar a beiradinha, e aí fica, né, sobre a palavra. E aqui você pode anotar no espaço, também dá. Ou então, fazer assim, que eu também já fiz várias vezes, de dobrar aqui, aí você cola nesse pedaço do papel que eu fiz, ou coloca um papel maior e faz abrindo pra cá ou abrindo pra cá, tá? Se você não quer colar. E se você, não, Fernanda, mas eu quero colar na Bíblia, não em papel. Então, você tem que colocar numa impressão menor que essa aqui. Essa que eu imprimi foi A4, tá? Se você fizer na A5, vai ficar menorzinho. Aí, eu creio que vai ocupar só mesmo espaço para anotação, tá bom? Vocês testem aí e o que você fizer, eu sempre recomendo, primeiro, antes de colar, montar. Coloca, posiciona, até a hora que você, gostei, ficou bonito, aí você pega e cola, tá? Então, tá pronta a nossa arte e que reflete tudo o que diz no livro, né? Qual é o meu propósito porque estou nessa terra? Né, eu fui a primeira planejada para agradar a Deus, criada para ser semelhante a Cristo, formada para fazer parte da família, servir a Deus e para uma missão, tá? Gente, eu espero que vocês tenham gostado e que vocês realmente se interessem para ler o livro, porque realmente é um transformador de vidas depois da Bíblia. Essa aqui é a Bíblia que eu faço várias Bíblia de aleatórios,